Voltamos com a Revista da Cidade, que tem mais informação para você. Preste bastante atenção, que agora a gente vai falar sobre os direitos dos idosos. Quem está com a gente é o Fábio Tancredi, que é advogado especialista em direito de família. Seja bem-vindo à revista, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pela presença, viu? Vamos primeiro começar já tirando uma dúvida da maioria das pessoas, Claro. que é exatamente quando começa a fase do idoso, quando a pessoa começa a ser considerada um idoso no Brasil, aos 60 ou 65 anos? O Estatuto do Idoso, que foi a lei que criou aí os direitos dos idosos, que observou aí dentro do que já é um princípio constitucional do direito de família, né? Foi promulgado em 1º de outubro de 2003. Tá. Então essa lei que cria o Estatuto de Idoso passa a regrar que a partir dos 60 anos de idade a pessoa já é considerada idosa e passa a usufruir de alguns direitos que essa norma previu. Tá. Então, até como de políticas públicas para que todas as outras legislações das prefeituras, dos estados, todas as normas sempre pensem no idoso quando estiver pensando em transporte público, em moradia, Tá. em saúde, em todos os aspectos tem que estar lembrando que o idoso tem um privilégio, tem Mas uma tem preferência. alguns locais em que é considerado como 65 anos, ou para algumas situações? É isso para vale? algumas situações. Pra algumas situações. E até uma curiosidade, por exemplo, para transporte público, o Estatuto mesmo prevê que é obrigatório, gratuito, municipal e intermunicipal, a partir de 65. Tá. Mas Isso os que gera uma municípios, confusão danada em algumas situações mesmo, porque né? os municípios podem eles mesmos, na hora de fazer as suas leis, ampliar para a partir de A partir 60, de 60 anos. Tá. Então é bom cada um se informar na sua cidade como é que funciona Exatamente, especificamente para mas aquela localidade, é. né? Vamos falar também sobre isenção de IPTU, que muita gente não imagina que isso também, os idosos estão protegidos por lei com essa questão, né? Sim, aí é a legislação municipal, de novo, que trata do próprio imposto, que especifica e regra por que ele tem. Não é por causa do Estatuto do Idoso. Então, dentro daquela política pública de ter algum benefício e privilégio, também foi considerado que para o imposto, cumprindo outros requisitos, como sendo o único imóvel, estando aposentado, então aquela situação financeira e sendo idoso, ele passa a ter esse benefício. Tá. Então, a legislação fiscal do município Mas pode variar de acordo com os municípios ou é uma lei para todos? pode variar de acordo com os municípios. Tá. Ah, então são só alguns que têm isso hoje, né? Se eu não me Sim, engano. São Paulo tem. São Paulo é um deles. Tem. Tá. É bom também você se informar se o seu município faz parte disso, porque afinal de contas é um belo de um desconto no bolso, Sim, um alívio, sim, né? É um ótimo benefício. Agora, você já ouviu falar sobre pensão alimentícia para o idoso? Explica pra gente como é que isso pode funcionar. Então, a pensão ela é devida entre os parentes. Então, por relação de parentesco já previsto no próprio Código Civil, tanto os pais cuidam dos filhos quando são pequenos, esses, por sua vez, quando chegam à idade idosa, é uma responsabilidade dos seus filhos o cuidado dos seus pais, assim como dos netos, dos avós. Então, pela relação de parentesco, em linha que a gente diz ascendente e descendente, todos têm obrigação de cuidado, e que inclui o alimento, a saúde, o lazer, todos os cuidados. Tá. Então, é uma obrigação já da família o cuidado ao seu idoso, ao idoso que pertence àquele núcleo familiar. Tá. Como ele não tem previsto, como criança, o direito de pedir uma pensão no formato da Lei de Alimentos que protegem as crianças, dentre os direitos, também somado ao Código Civil e do Estatuto, prevê que pode ser formalizado um documento com acompanhamento do Ministério Público, fixando uma obrigação alimentar, ou seja, Tá. os filhos se obrigando juridicamente a pagar um valor de pensão aos seus pais que seja para... Aí sim vira obrigação, vira lei. Vira nesse lei, caso. é. Agora, quando essa obrigação recai sobre um dos filhos, os outros, esse filho que está ficando com essa responsabilidade pode pedir também em juízo que os outros também participem? Sem dúvida, a obrigação e responsabilidade é igual, assim como são dos dois pais para os filhos, sempre do pai e da mãe, Tá. de todos os filhos e sucessores, enfim, todos os netos, se não tiver mais pais, podem ser solidariamente responsabilizados Tá. ou cobrados de pagar alimento, de sustentar esse idoso. Tá. Agora, o que a lei diz sobre o direito que o idoso tem com relação à assistência de saúde e medicamentos gratuitos? Também são dentro de políticas públicas, ou seja, do Ministério, do Ministério da Saúde na dispensação de medicamentos, ele já vai regrando dentro da política pública de beneficiar o idoso. Tá. Então,
distribuições de medicamentos estaduais e municipais, elas vão seguir esse regramento privilegiando ao idoso, em geral o aposentado ou aquele mais de baixa renda, porque a lei protege o idoso, garantindo a saúde, etc., mas na construção das normas elas privilegiam aqueles que são mais necessitados financeiramente. Então, como era o caso do transporte que a gente estava falando anteriormente, existe interestadual também transporte gratuito, desde que seja comprovada que ele tem renda abaixo de 2 salários mínimos, por exemplo. Na saúde tem uma questão que é muito interessante, que é legal a gente falar. Todo idoso tem direito, em qualquer situação de internação, a um acompanhante. Então, inclusive na rede pública. Eu sei que às vezes não tem muito espaço para receber ou para internar, mas é um direito do idoso ele ter um acompanhante junto Aí vale na 60 ou 65 anos? 60 anos. 60 anos. 60 anos. E quando esse direito não é respeitado, o que o acompanhante tem que fazer para exigir? Aí o descumprimento gera obrigação de denunciar, às vezes até para caso denunciar numa delegacia de proteção ao idoso, ou reclamar a aplicação de multa administrativa, né? Então fiscalizar, porque a gente sabe de casos, né, que infelizmente a pessoa foi barrada e não pôde ali fazer valer o seu direito, comum, né? É Muito comum, é complicado fazer valer o direito. Então tem que fazer uma denúncia, existe delegacia especial para o idoso e essa denúncia precisa chegar até lá. Sim, exatamente. Aí o que é mais efetivo, porque é um momento de internação e imediato, se for para a burocracia do administrativo, vai levar mais tempo. Então, efetivo é chamar a autoridade policial e falar, é direito do idoso ter um acompanhante, então exigir que o hospital receba e deixe que o acompanhante esteja junto lá do idoso. Normalmente, o momento em que isso acontece é tão difícil na vida dessas pessoas que acaba deixando para lá a denúncia, né? Enfim. Bom, aliás, não só esse, como tantos outros direitos que, infelizmente, apesar de estarem na lei, a gente estava falando sobre isso aqui durante o intervalo, por uma questão de educação ou a falta de, que a gente encontra aqui no Brasil em larga escala, infelizmente, não são respeitados. A questão das vagas exclusivas, por exemplo. Atendimento preferencial em muitos dos lugares, nas filas, né? Então, eu acho que é uma questão não só de lei, porque a lei não funciona se não tiver consciência, se não tiver educação das pessoas para ajudar essa lei a se fazer valer. E os idosos também sabendo delas, tentar fazer com que isso exigir o seja colocado em prática, desses direitos, né? Exatamente, muito bom. Gosto muito de esclarecer esses assuntos aqui no Revista também, então quero agradecer ao Fábio Tancredi, que é advogado especialista em direito de família. Obrigada pela sua presença aqui. Quer deixar um contato, um Instagram? Eu que agradeço a participação e a oportunidade. Eu posso deixar o meu e-mail? Sim, claro. Para quem quiser dúvidas e contato, é fabio@tancredi.adv.br. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. A gente se vê numa próxima oportunidade. Não, pode ficar tranquilo. Obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.